Vamos para a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 24, 14. Pegue as suas Bíblias, abram, pode deixar aí onde está, filho. Mateus 24, 14, deixa aberta aí. Nós estamos falando sobre a volta de Jesus. É o evento mais esperado da igreja, o evento mais esperado da história. E tem um texto em 1 de Pedro 4, 7, que eu vou ler antes com vocês, que é um texto importantíssimo. O fim de todas as coisas está... De quais coisas? Todas as coisas. Tudo que você está acumulando, o fim de tudo está próximo. Todas as suas preocupações, o fim de tudo está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração. Veja a receita do apóstolo. Prestem atenção que o fim de tudo está próximo. Então temos que ser criteriosos. Se você é solteiro, critério na hora que for namorar. Se você está procurando amizade, critério nas suas amizades. Quando você for falar, critério nas suas palavras. Quando você for para algum lugar, critério e seja sóbrio. E se dediquem à oração. Porque, irmãos, Jesus vem a qualquer momento. Só que alguns de nós estamos preocupados com o que está acontecendo no mundo. Irmãos, quando o jornal diz assim, está vindo um tsunami, as pessoas pensam o quê? O fim do mundo chegou. Às vezes alguém diz assim, a Coreia do Norte vai lançar mais uma bomba atômica e pode destruir o mundo. Então de repente as pessoas ficam apavoradas e dizem o quê? Está vindo o fim do mundo, vai acabar com o mundo. E se eu ler para você a mensagem de Jesus em Mateus 24, 14, está escrita aí na sua mão. O que está escrito aí? E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Pregado aonde? Aonde? Não é só Santa Maria. Não é só no Espírito Santo. Não é só em São Paulo. Não é só no Brasil. Não é só no Espírito Santo. Também não é só no Japão. Também não é só nos Estados Unidos. Em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Põe atenção. O tsunami não é a mensagem do fim. Terremoto não é responsável pela mensagem do fim. Jesus disse que vocês vão ouvir de guerra e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Mateus 24. A mensagem do fim está nas mãos da igreja, que é o Evangelho do Reino. É nossa responsabilidade levar a mensagem do fim. Não é responsabilidade do Kim Jong-un. Não é responsabilidade de nenhum governador. Não é responsabilidade de nenhum presidente. A mensagem do fim não está na televisão, na mão de um jornalista. A mensagem do fim está nas suas mãos. Devemos pregar esta mensagem, devemos levar esta mensagem, mas algumas pessoas estão simplesmente distraídos. Precisamos, irmãos, instalar uma antena celestial na nossa mente, instalar aquela antena para a gente detectar aonde que Deus está falando, e essa antena é o Espírito Santo de Deus. Todos nós precisamos do Espírito de Cristo movendo e nos guiando nessa vida. Quantos têm o Espírito de Cristo? Amém? Amém? Quantos têm o Espírito de Cristo? Amém. Se você não tem o Espírito de Cristo, você está em apuros. Porque não tem como você estar em Cristo e não ter o Espírito de Cristo. A Bíblia diz em Romanos 8, 9, diz o quê? Aquele ou alguém, ou se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Pastor, eu estou correndo risco. Sim. Como que você pode me dizer que pertence a Cristo e você não tem um Espírito de Cristo? Que Espírito está governando a sua vida? Porque todo aquele que diz que pertence a Cristo, então tem o Espírito de Cristo.
Aí você diz, mas como que eu vou conseguir ter o Espírito de Cristo? Se você já aceitou Jesus, se você já se entregou para Jesus, pede. Quantos aqui são pais? Quantos aqui são mães? Aí seu filho levanta de manhã, seu menino, seu bebezinho tem 4, 3 aninhos, e fala assim: pai, o senhor me dá esse brinquedinho? Você fala, não, mas depois você fica procurando. Quando você vai na loja, você procura, sai, deixa eu ver se eu acho o brinquedinho que ele quer. Quem faz isso, levanta a mão. Não é verdade? Sabe quem não faz isso? Só quem não tem filho ainda. Todos fazem. Todos. Pai, se eu me dá a camiseta do super-homem, pai, é um serviço para você, rapaz, vou te dar a camiseta do super-homem não. Mas aí quando você está passando perto de uma loja, olha a camiseta que ele quer. Levo, não levo? Vou levar, tadinho. Tem o tamanho 6. Tem um tamanho 15, pelo menos ele vai usar durante 15 anos. Se for o pai comprando. Jesus disse assim: vós sendo maus, dão boas coisas aos seus filhos. Lucas 11:13. Quanto mais vós sendo maus, dão boas coisas para os seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. Aleluia. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês acham que o papai vai negar o Espírito Santo a quem pedir? Muitos não têm porque não estão pedindo. Quantos de vocês ousam levantar numa segunda-feira de manhã e dizer: Deus, dá-me do teu Espírito, me dá mais uma porção do teu Espírito, porque Ele nos dá por medida, pela medida de crescimento, pela medida de amadurecimento e pela medida da fé. Quantos aqui ousam levantar num domingo de manhã e ao invés de pedir bicicleta, pedir trabalho, pedir: dá-me do teu Espírito, me dá do teu Espírito, porque o Senhor disse que se eu pedir, o meu Pai vai dar. Pai, me dá do teu Espírito, dá-me do teu Espírito. Então, para ter o Espírito basta. E por que não temos? Porque não pedimos. Se você veio aqui nessa noite, você tem que aprender a pedir. Se você veio aqui nessa noite, é porque quando você entrou nessas portas, você tem certeza que você ia receber uma palavra de Deus. É porque você tem certeza que você veio prestar culto a Deus. Você veio ouvir uma palavra de mudança para a sua vida. Quando eu subo no altar, irmãos, eu tenho que ser como Davi. Eu tenho que subir sabendo que eu vou encontrar um Golias na minha frente. Quantos aqui tem um Golias para derrubar, assim como eu tenho? Quantos tem? Eu tenho um Golias para derrubar nessa semana, eu tenho um Golias para derrubar de vez em quando. Quantos tem? É muito Golias, né? Mas por que você está sem pedra na mão? Porque quando eu subo no altar para pregar, eu tenho que ser como Golias. Eu não posso subir com as mãos vazias. Você já foi menino para matar passarinho com pedra? Eu acho que ninguém aqui fez isso, né? Alguém confessa? Você, Jorge, confiava tanto em você? Não, o Fábio nunca fez isso não. O Fábio tem cara de príncipe, olha lá. Olha só. Príncipe de Nova Venécia. Príncipe, onde a Cláudia mora? Príncipe do sobreiro. Vocês acham que o Cledinho joga pedra no passarinho? Mas quando a gente era menino, quando eu era menino, gente, eu saía e pegava aquele monte de brita. O passarinho estava lá na fiação, quietinho, tadinho. Matar passarinho. Você já foi no meio do pasto e além de passarinho tinha um boizinho lá querendo correr atrás de você? Então você pega uma pedra grande para o boi e uma pequena para o passarinho. Né, Matusalém? Você nunca fez isso não, né? A Maura está aí, não pode falar, né? Davi, quando ele entrou no cenário de Golias, ele entrou com uma funda e pedra. Quando eu subo no altar, eu não posso entrar com as mãos vazias. Eu tenho que subir com pedra, eu tenho que garantir
que eu vou pregar, e enquanto eu não descobrir, enquanto eu não perceber que esse gigante caiu ou vai cair, eu não vou parar de pregar. E você, quando entrar na igreja, quando você pisar aqui dentro, irmãos, você tem que se preparar com pedra na mão. Você não pode simplesmente entrar aqui e ficar de mão vazia olhando para cima. Você tem que entrar aqui com pedra na mão e pensar: eu só saio daqui quando eu tiver garantia que o gigante caiu ou vai cair essa semana. Eu só vou sair daqui quando eu perceber que eu simplesmente vou ver o Golias caído. Quantos querem isso? Então você tem que entrar na igreja para lutar. Sabe quando você vai lutar? Eu vim aqui para lutar. Eu vou pisar, eu vou morder, eu vou dar gravata. O capeta agora vai se ver comigo. Não, irmão, você vai entrar aqui, vai entrar chorando, vai voltar para casa chorando. E sabe o que vai dar? A sua vida é em nada. Vai ficar sempre com um gigante te ameaçando e você se escondendo. Então, passa a mão no chão, suja a mão de terra e bota a pedra na mão. Fala assim: eu só saio daqui hoje quando eu ver o gigante ou caindo, ou com vontade de fugir, porque eu não vou sair daqui de qualquer maneira hoje. Amém? Amém? O Salvador vem aí. Jesus está vindo, irmãos, para buscar uma igreja fervorosa. E quando a gente está pregando sobre a volta de Jesus, nós também temos que ter uma consciência que Jesus vai voltar para buscar uma igreja. E Ele diz que nós temos que pregar o evangelho em todo o mundo. Eu não posso ficar com o braço cruzado aqui na igreja, sabendo que tem uma pessoa do outro lado da minha rua esperando eu ir lá. Sabendo que tem uma pessoa do outro lado desse bairro esperando eu levar uma mensagem para ele. Sabendo que tem outra pessoa esperando lá na outra cidade, em Santa Teresa, em Santa Leopoldina. Tem muita gente para a gente ganhar para Jesus ainda. E Jesus ensinou o que nós vamos fazer. Deixa eu contar para você um episódio que aconteceu em Lucas capítulo 8. Vamos no versículo 22. Jesus estava atravessando, ele estava saindo de uma terra de judeus para ir para uma terra de Gadara. Lá em Gadara, eles criavam porcos. Lá onde Jesus estava, criava ovelha. Pensa, sai do meio das ovelhas para ir no meio dos leitão. Os judeus não mexem com porcos. E Jesus, além de estar atravessando para lá, ele leva judeus com ele. E naquela travessia, uma tempestade terrível pegou aquele barco, e vocês conhecem a história. Aquela tempestade estava batendo no barco deles. Lucas 8:22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para o outro lado do lago. E eles partiram. Irmãos, o que Jesus estava dizendo? Vamos passar para outro território. Vamos atravessar para outro território. Quantas vezes Deus te manda atravessar para outro território, sair do lugar onde você está tranquilo, e quando você obedece a Jesus e começa a ir em direção ao lugar onde Deus está te mandando, e você começa a ser assolado por tempestade. Parece que as coisas começam a bater no seu barco e você fica com medo de afundar. Jesus disse para ele: atravessem, vamos partir para o outro lado do lago. Jesus sabia para onde estava indo. Lá era um território de demônios. Jesus estava indo lá por causa de uma pessoa. Lá os demônios estavam governando. Quantos de vocês que estão aqui, irmãos, que Deus está mandando você mudar de território, mudar de cidade, mudar de lugar, mudar de rua, mudar de apartamento, mudar de casa, mudar até a sua postura? Só que quando você começa a obedecer a Deus, a tempestade vem contra a sua vida. A tempestade, vem o vento, e as coisas começam a ficar feio para você. Porque quando nós obedecemos Jesus, o diabo não fica satisfeito. É por isso que você não pode obedecer Jesus e entrar num barco e ir sem Jesus. Às vezes as pessoas estão indo para outro lado, mas deixando Jesus de lado. Irmãos, em outros momentos, você está tentando ir, mas você está tentando ir com a sua inteligência. Se tem algo que eu quero que vocês aprendam hoje, é que Jesus faz 2 batismos que só Ele pode fazer. Eu batizei todo mundo, mas eu só posso batizar com água. Mas Jesus tem 2 batismos, irmãos, que adiciona ou que acrescenta o extra de Deus na sua vida.
Mateus 3:11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Todos leiam, por gentileza. Na primeira pessoa. Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão bem alto, sem medo de ser feliz. Ok. Quantos aqui nunca foram batizados pelo Espírito Santo? Levanta a mão. Fica com vergonha, né? Quase ninguém levanta. Nem força tem para levantar quando não é batizado com o Espírito Santo, tá vendo? Quantos aqui já foram batizados com fogo? Pastor, o que é batizado com fogo? Alguém traz lá o sapecador de porco. Batizar a pessoa com fogo. Tem uma promessa, tem uma declaração de João. Ele batiza com o Espírito e com fogo. Se vocês não deram uma resposta, a igreja corre o risco de não fazer o que tem que fazer. Porque a igreja, vocês cantaram aqui, ó. Então vem-me sem meu coração. O altar só funciona com fogo. Do Velho ao Novo Testamento, o altar só funciona com fogo. É por isso que a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não pode se apagar. É por isso que os homens de Deus, os levitas, tinham que ficar dia e noite garantindo que o altar nunca ia se apagar. Irmãos, o altar só funciona com fogo, e Jesus batiza com fogo e com o Espírito Santo. Talvez você venha aqui na igreja e aqui é o seu altar. Você colocou o altar, está tudo arrumadinho, e você matou o cordeirinho, colocou aqui em cima, e você arrumou tudo, e está aí. A carne está bonita. Fez o sacrifício? Sim. Agora, irmãos, pensa nesse sacrifício aqui, sem fogo, por uma semana. Como que fica essa carne? Um mês. Responda-me. Um mês. O altar com a carne do sacrifício por um ano. Já deu bicho, né? Você está cantando sem fogo? Está podre. Está pregando sem fogo? Altar podre. O altar de Deus só funciona com fogo. Sem fogo você põe a carne ali, a única coisa que acontece, vai apodrecendo. Você já ouviu aquelas canções que você vai ouvindo e quanto mais você ouve, pior fica para você? É porque está apodrecendo. Você ouviu aquele pregador que quanto mais você ouve ele, mais você o odeia? Parece que é mais a carne está... É porque está sem fogo, irmãos. Você já tentou fazer algo para Deus e de repente você vai desanimando. É porque você está tentando fazer sem fogo, tentando fazer só com a sua força. Você está pondo a carne no altar, mas está sem fogo. Sua vida apodrece, seus pensamentos apodrecem, seus sentimentos apodrecem, porque veio para batizar com fogo, porque o altar, a igreja só funciona em chamas. Se não, irmãos, é uma igreja podre, tudo que faz só fede, nada funciona. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos batizará com o Espírito e com fogo. Se você vai caminhar, entrar em uma batalha, em uma dimensão sobrenatural, e você vai simplesmente sozinho, você entrou para perder. A igreja precisa aprender uma coisa: a igreja só funciona quando ela está incendiada. A igreja só funciona em chamas, irmãos. Quando a igreja está em chamas, a igreja volta a ficar apaixonada. Quando nós estamos incendiados, nós temos uma paixão incontrolável dentro de nós. O que é paixão? Desejo mais forte do que a morte. Alguém aqui já esteve apaixonado alguma vez? Os outros estão mentindo?
Quantos aqui já se apaixonaram uma vez? Que ficou com cara de tacho, olhando para cima assim? Já viu uma moça apaixonada? Ela tem coragem de fugir com o rapaz. Já viu um rapaz apaixonado? Ele tem coragem de fugir com uma sunga e um chinelo velho sem um centavo. A paixão faz isso. Um casalzinho apaixonado abandona os pais que lhes amam sem medir consequência. Porque paixão é um desejo maior do que a morte. É por isso que diz paixão de Cristo. A morte não pode parar quem está apaixonado. Então quando eu falo que quando nós estamos em chamas, nós nasce uma paixão, irmãos. É o ministério de louvor, quando ele está em chamas, canta apaixonadamente. Quando um pregador está em chamas, ele prega apaixonadamente. Quando um líder está em chamas, ele fala apaixonadamente. Paixão é um desejo mais forte do que a morte. Você prega sem medo da morte. Paixão é um desejo mais forte do que a oposição. Ninguém pode te parar, ninguém pode parar você. Paixão é um desejo mais forte do que a oposição. Quando você está em chamas, você faz tudo apaixonadamente. Ninguém te para. Ninguém para uma igreja incendiada. Ninguém para uma igreja que está em chamas, porque ela não tem medo da oposição, ela não tem medo da morte, ela não tem medo de nada que vem contra elas. Mas quando nós não estamos apaixonados, nós medimos esforços, nós medimos valor, mas a paixão não mede esforços, a paixão não mede o tempo, a paixão não mede distância. Um homem apaixonado caminha 1000 milhas por uma menina. Uma moça apaixonada espera 10 anos por um rapaz. Uma igreja apaixonada não mede horário, não mede tempo, não mede chuva, não mede frio, porque está em chamas para Deus. Eles não voltaram com um barco, porque eles estavam com Jesus. Eles estavam apaixonados por Jesus. Eles não tinham medo da perseguição. Eles estavam incendiados. Quando nós estamos incendiados, a nossa temperatura é sempre alta. O seu nível espiritual é sempre alto. O seu nível de Bíblia é sempre alto. O seu nível de compromisso é sempre alto. Uma pessoa incendiada é fácil de perceber. Irmãos, quando estamos incendiados, Deus pega essas palavras que saem da nossa boca, palavras tão preciosas, em um vaso tão insignificante que somos nós, lábios impuros que falam de uma palavra tão pura. O que Deus faz? Ele faz o que ele fez com Jeremias. Olha o que ele fez com Jeremias no capítulo 5, versículo 14. Porque Jeremias era apaixonado. Jeremias era tão apaixonado que ele não tinha medo da morte, ele não tinha medo de nada. Ele lamentava pelo pecado do povo, ele lamentava porque o povo não ouvia a Deus, tanto que ele escreveu um livro inteirinho chamado de Lamentações, que está na sua Bíblia. E Deus disse para Jeremias: eis que converterei em fogo as minhas palavras na sua boca. Ele andava em chamas, ele falava em chamas. Quando você está em chamas, você olha apaixonadamente. Quando um líder, quando alguém que está na igreja, irmão, está apaixonado por Jesus, você vê nos olhos deles, você vê na palavra dele, simplesmente comprometido, simplesmente está lamentando porque as pessoas estão ignorando que Jesus está falando que está voltando, que Jesus tem uma nova vida. E Jesus tinha aquela turma com ele. Deixa eu voltar. E Jesus pegou aquela turma e falou: nós vamos para o outro lado. Eles iam com Jesus porque eles estavam incendiados, irmãos. Eles estavam apaixonados por Jesus. Jesus foi, quando eles estavam indo, eles enfrentaram uma grande tempestade. Quantos aqui eu sei que estão enfrentando tempestades? Quantos aqui que eu sei que estão enfrentando tempestade no relacionamento, tempestade na sua vida profissional, tempestades emocionais? Cada um tem a sua. Mas Jesus e a sua turma estavam enfrentando uma tempestade porque eles estavam indo para avançar em um lugar onde o diabo estava governando. Quantas vezes você se levantou para orar por alguém e uma tempestade veio contra a sua família? Quantas vezes você se levantou para orar por seu ministério, para orar por alguém que Deus colocou no seu coração, e uma tempestade veio contra a sua casa?
Quantas vezes você foi designado para atravessar para o outro lado, para ir encontrar alguém que estava sob o domínio de demônios, e uma tempestade veio contra você? Irmãos, quando você está entrando em um novo território, e esse território o diabo sabe que vai perder, ele planeja uma tempestade para você. Só que quando nós estamos com Jesus, a gente passa a tempestade. Se você está com Jesus, você vai passar por essa tempestade. Você vai atravessar para o outro lado. Não precisa desistir, não precisa voltar. E Jesus atravessou a tempestade com eles, e Ele vai atravessar com você também. Quando eles chegaram do outro lado, uma figura grotesca vem em direção a Jesus. Vamos ler o próximo versículo, 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava... Vocês já viram alguém possesso de demônios? Tem muita gente possessa de demônio. Este homem, irmãos, ele tinha muitos demônios. Ele tinha tantos demônios que ele não andava mais vestido, ele andava nu. Ele não morava em nenhuma casa, ele morava no cemitério. Se você for ali em Vitória, você vai ver gente que mora no cemitério. Talvez aqui também tem, mas eu não sei. Mas isso é coisa de demônios. O demônio, irmãos, ele aprisiona as pessoas. E quando Jesus desce, ele encontra um homem carregando uma legião de demônios. Versículo 28. E quando viu a Jesus, irmãos, e quando viu a Jesus, aquele homem proscunel, ou prostrou-se diante de Jesus em adoração, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. A cena era de culto, a cena era de submissão. Um homem que estava com demônios em suas costas, quando ele vê a vida chegando, ele vê uma oportunidade de se livrar. A Bíblia diz que ele proscunel, ele se prostrou em adoração diante de Jesus. Mas quando ele se prostrou, o demônio falou na boca dele. Às vezes as pessoas estão tão possessas, tão desesperadas, que elas estão prostrando. Mas elas não estão prostrando sozinhas. E Jesus perguntou, versículo 30: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Irmãos, olha a cena. Um homem endemoniado olha para Jesus, se ajoelha, e os demônios começam a falar com Jesus. Os demônios agora queriam negociar com Jesus, e a proposta era a seguinte: põe atenção, nós sairemos dele, mas não nos tire desse território. Versículo 31. E rogavam-lhe que não os mandasse para o inferno, ou para o abismo. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? O demônio às vezes sai de uma pessoa, mas não sai de uma família. Demônios territoriais. Os demônios às vezes saem de uma família, mas não saem de um bairro. Sai de um bairro, mas não sai de uma cidade. Quantas pessoas que estão às vezes livres quando vem à igreja, mas quando volta para casa o demônio é territorial. Ele fica pulando de pai para filho, para neto, do avô para o bisavô. E esse demônio simplesmente diz: eu saio dele, mas não saio para o abismo. Eu tenho que ficar nesse território. Era a proposta que aqueles demônios estavam fazendo para Jesus. Mas Jesus não negocia com demônios. Mandou eles para o abismo mesmo assim. A palavra de Jesus foi: sai dele. Entrou nos porcos e foi para o abismo. Vocês precisam tomar cuidado com demônios territoriais.
Porque às vezes os demônios saem de uma coisa e entram em outra. Os demônios, irmãos, estavam naquele homem, mantendo aquele homem no lixo. Olhem para mim. Se tem uma coisa que o diabo gosta é de lixo. Demônios moram em lixo. Sabe por que Jesus batiza com fogo? Porque uma das funções do fogo é queimar o lixo. Quando você põe fogo no fundo do seu quintal, é para queimar o quê? Sua roupa nova? Geralmente é para queimar o quê? Viu para que serve o fogo? Quando o fogo de Deus chega na sua vida, começa a queimar o lixo que está na sua vida. Começa a queimar o lixo que sai da sua boca. Tem gente que só sai lixo da boca dele. Você já conversou com pessoas que durante 5 minutos só sai lixo? As frases são lixo, tudo é lixo. Você que é mulher, limpa a sua casa. Demônios amam lixo. O rato é símbolo de demônio. Demônios amam lixo. Quem gosta de lixo lá no inferno deve ter muito. Porque para quem não sabe, a palavra inferno é uma das portas de Jerusalém aonde se queima lixo, aonde se joga o lixo. Todo o lixo de Jerusalém é jogado na porta chamada porta do inferno. Porque lixo é símbolo de inferno. Se na sua casa você está acumulando lixo, eu sugiro você pôr fogo. Nós somos realeza, reis e sacerdotes. Sacerdote não mora no meio de lixo, irmãos. Rei também não mora no meio de lixo. Rei e sacerdote mora na realeza de Deus. Amém? E o demônio estava mantendo aquele homem no cemitério, mantendo aquele homem vivendo como um lixo. E às vezes você não percebe o que o demônio está fazendo. E Jesus estava indo em direção a ele com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e o demônio estrategicamente enviou uma tempestade para parar Jesus. Talvez você ache que a tempestade que você está passando é simplesmente um problema que se levantou contra você. Mas se você está andando dentro do propósito de Deus, está seguindo uma direção de Deus, o demônio planejou uma tempestade. Mas se você estiver com Jesus, você vai passar pela tempestade. Você não pode recuar. Você não pode. Você tem que saber que é uma estratégia do inferno parar o seu barco, parar a sua vida. E às vezes nós caímos nisso. Nós estamos indo bem, as coisas estão indo bem. Jesus passou por uma tempestade para chegar até esse homem. O diabo sabia que se Jesus chegasse até aquele homem, ele ia perder território. O diabo sabe que se você chegar até onde Jesus mandou, ele vai perder território. É por isso que ele está mandando tempestade. Talvez Deus está te mandando por causa de uma pessoa, por causa de um homem, talvez é por causa de uma mulher, talvez é por causa de uma criança. Eu não sei por que Deus está te mandando atravessar. E quando você vai atravessar em obediência a Deus, a única coisa que você encontra é uma tempestade, uma estratégia para parar a sua vida. Mas você não pode parar. Você não pode parar aí. Jesus, irmãos, olhou para aquele homem estava endemoniado, aquele homem estava fedorento, e aquele homem estava esperando que Jesus chegasse ali para livrar. E quando aquele homem vê Jesus, ele vê a vida. Aquele homem, ele estava vivendo entre os mortos, ele agora estava vendo a vida chegar. Aquele homem que estava nas trevas, ele vê a luz se aproximando dele. E quando ele vê Jesus, irmãos, ele se ajoelha para adorar. Só que ele estava em uma adoração em tormenta. Talvez eu falo para alguém nessa noite que está passando por um momento de adoração em tormenta. Pastor, o que é adoração em tormenta? Você ajoelha para orar, mas a oração não sai, por causa da opressão. Você abre a boca, mas não consegue cantar. E quando você canta, parece que você está cantando para você mesmo. Você não consegue se relacionar com Deus. Você é um adorador em tormenta. Talvez você não é um adorador em tormenta, mas você está tentando fazer uma travessia para chegar até um adorador em tormenta. São duas coisas diferentes.
Talvez nessa noite eu falo para alguém que está indo em direção a um adorador em tormento, e a tempestade está assolando o seu barco. Você foi chamado para cuidar de alguém, você foi chamado para libertar alguém, você foi chamado para liberar alguém, e a tempestade bate no seu barco. Talvez você é um adorador em tormenta, você está tentando adorar, mas você não consegue. Há um conflito dentro daquele homem, e parece que tem um conflito dentro de você. Você quer a vida e o demônio tenta te manter na morte. Você quer Jesus e o demônio parece que não quer deixar ele se aproximar de Jesus. E as pessoas estão indo assim. Quantas pessoas que se dirigem para o culto e são adoradores em conflito, se pudessem fugir da vida, se pudessem iriam para outro lugar, mas você não consegue ir. Você é dominado por um conflito, dominado por uma tormenta. Você tenta prestar um culto, mas você não consegue realmente cultuar. Você tenta adorar, mas você é um adorador em tormenta, porque os demônios não te deixam em paz, não deixam a sua família em paz. Talvez o demônio nem está na sua vida, mas está no território da sua vida, está no território da sua família, e você não vê saída. Você é um adorador em tormento. Você acha que você é pior do que as outras pessoas, porque você às vezes vem na igreja e está bem, mas quando chega em casa, a tempestade está lá. O diabo planejou uma tempestade para impedir que Jesus liberte o gadareno. E o diabo planejou uma tempestade para impedir que alguém que você ama seja liberto. Talvez esse alguém é até você. Os demônios não querem deixar o território, mas o Salvador sempre chega. Jesus é o nosso Salvador. Nós estamos falando sobre a volta de Cristo, mas nós não podemos falar sobre a volta de Cristo sem falar da nossa responsabilidade, que é atravessar tempestades para resgatar aqueles que estão se perdendo. Talvez você é um adorador em tormento, ou talvez você é um líder passando por uma tempestade terrível, mas o Salvador vai chegar. Tem uma declaração na Bíblia que eu quero ler para vocês. É a declaração, sabe, quando você está vendo o jogo da seleção brasileira, no final da Copa do Mundo, e você está tentando soltar aquele grito de gol, eu penso que a igreja vai fazer o mesmo na volta de Cristo. Tá aquele grito agarrado na garganta, né? Eu não sei o que nós vamos gritar, mas nós vamos gritar alguma coisa. Irmãos, hoje mesmo à tarde eu estava pensando, porque a Bíblia diz que quando Jesus estava subindo às alturas, estava todo mundo olhando lá em Atos, e veio o varão de branco e falou com, veio o anjo, né, o varão de branco, e falou com o povo assim: varões galileus, o que é que vocês estão olhando? Assim como vocês estão vendo ele ir, assim também ele vai voltar. E a Bíblia diz que Jesus foi subindo às alturas e foi recebido por uma nuvem. E eu fiquei pensando, eu não sei qual nuvem, mas eu também quero ser recebido por uma nuvem. Porque ele diz que nós também subiremos e nos encontraremos nas nuvens com ele. Esse choro que está na sua garganta vai passar. A morte vai ter fim. Um dia, aquele grito agarrado na garganta, nós vamos botar ele para fora. Isaías 25:8, olha essa declaração que linda: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Sabe aquele choro que não sai do seu rosto? Sabe aquelas lágrimas que correm no seu rosto todo dia por causa de alguém que você ama? E todas as vezes que você vai atravessar para ir até ele, a tempestade assola o seu barco. Continua indo. Jesus vai levar você até lá. Mas a Bíblia diz que Deus vai enxugar do seu rosto as lágrimas. Ele tirará a vergonha do seu povo, de toda a terra. E não foi homem quem disse.
Foi o Senhor quem disse. Estenda uma de suas mãos e diga: eu vencerei a morte. Deus enxugará as minhas lágrimas. E Ele vai tirar toda a vergonha da minha vida. E naquele dia se dirá. Sabe quem vai dizer? Eu e você. Nós vamos estar eufóricos. Nós vamos estar desequilibrados de tanta alegria. E naquele dia, todo mundo vai dizer: esse é o nosso Deus. Eu fico imaginando, lá em Apocalipse 22, a Bíblia diz que Ele vai vir montado em um cavalo branco. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vindo com poder e glória, seus olhos como chama de fogo. Ele vindo com poder e glória e nós apontando. Esse é o nosso Deus. O mundo que esse é o nosso Deus, aquele que você falou que não era Deus. Esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Quantos estão aguardando Jesus? Quantos estão aguardando Jesus? Irmãos, deixa Deus ministrar isso aqui no seu coração. O dia em que nós estivermos olhando para Jesus. Esse é o nosso Deus. Esse aí, ó. Esse é o nosso Deus, a quem nós estávamos aguardando. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Estamos aguardando. Vai chegar um dia que o grito da garganta vai sair. E nós vamos comemorar. Para isso, prevaleça. Não fique com medo.